Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem está chegando hoje, sou pastora Nilza e estou aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. E nós agradecemos a Deus por tão grande oportunidade. Ele tem nos concedido de podermos meditar na palavra dele, de podermos aprender com ele. Porque quando lemos e meditamos na Bíblia, o Senhor está falando conosco. E o Senhor, Ele quer falar com você nesse momento. Ele quer falar com você o que você está necessitando ouvir dele. Que você possa se voltar para o Senhor de uma maneira grandiosa nesse momento especial, que é um momento em que o nosso Criador, o nosso Salvador, vai estar falando conosco através da tua palavra. E nós estamos aprendendo nesses dias a respeito de nós mesmos, a respeito do homem, quem é o homem, né? Como o homem foi criado, nos conhecermos. O Senhor quer que a gente se conheça e, e nós estamos estudando a esse respeito nesses dias. Nós já falamos da natureza do homem, nós já falamos do novo nascimento. E, e para falarmos mais do novo nascimento, nós vamos estarmos lendo hoje em João 3, onde nos fala a respeito do novo nascimento. Por que temos que nascer de novo? Né? Porque esse novo nascimento, nós não entendemos, mas a palavra nos mostra que nós podemos entender. Nós já vimos aqui na palavra de Deus por que, que a gente não entende muitas coisas na palavra do Senhor. Nós vamos estarmos lendo Nicodemos aqui, a respeito de Nicodemos. Jesus instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. E a palavra do Senhor, ela fala assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, ele era príncipe dos judeus. Nós estamos falando aqui de uma autoridade, né? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Então, nós estamos vendo aqui que Nicodemos, ele identificou Jesus Cristo pelos sinais que Jesus estava fazendo. Então, nós não estamos falando de um homem leigo, nós estamos falando de um homem que conhecia a palavra de Deus e que esperava pela vinda do Messias. E ele guardou os sinais em seu coração. A palavra nos fala que nós temos que guardar no nosso coração a palavra do Senhor. Ele guardou isso no coração dele e isso serviu para que ele identificasse Jesus Cristo como mestre. Rabi significa mestre, ele chamou Jesus de mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nós sabemos aqui pela palavra do Senhor que não tem como voltarmos para casa. Não tem como chegarmos diante do Senhor, nosso Deus, novamente, sem um novo nascimento. E aqui disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porque, porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nós estamos vendo aqui na palavra que Nicodemos estava falando como um homem carnal. Nós já meditamos a respeito dos 3 tipos do homem. Nós já estudamos a respeito do homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E aqui nós estamos diante de um homem carnal, porque era um homem temente a Deus, era um homem que conhecia a palavra de Deus, porque ele identificou Jesus Cristo pelos sinais. Então ele conhecia a palavra do Senhor. Mas ele não sabia discernir espiritualmente. E aqui Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é espírito. Então a palavra está nos falando aqui de 2 nascimentos. Aquele nascimento que te traz para a terra e o nascimento espiritual que traz Deus para dentro de você, que traz Deus para dentro de nós. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o homem que nasceu fisicamente nasceu da carne. Espiritualmente nasceu do Espírito. Nascimento da carne era para para vivermos aqui na terra. O nascimento do Espírito é para vivermos espiritualmente. É onde nós falamos que o nosso espírito foi ressuscitado. Não te maravilhas de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Nicodemos ainda não estava entendendo. Ele não estava discernindo espiritualmente. Ele estava discernindo claramente. Ele não estava vendo além do que ele podia ver, que é com os olhos carnais. As coisas espirituais nós vemos com os olhos espirituais, ouvimos com os ouvidos espirituais.
Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? O Senhor Jesus, ele estava falando aqui de coisas que nós sabemos. Ele estava falando aqui do nascimento carnal. O que nasce de carne é carne. Então, Nicodemos, você nasceu do homem. Você nasceu do relacionamento entre homem e mulher. Agora você precisa nascer do Espírito. Esse é o novo nascimento. Nascer do Espírito. Então, Deus ele nos fala de coisas que nós entendemos, para entendermos as espirituais. Olha, Nicodemos, eu estou falando para você de coisas terrestres. E não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Então a palavra do Senhor, ela está nos falando aqui daquela serpente de bronze que o Senhor mandou Moisés fazer e pôr em cima de uma árvore. Porque o povo no deserto estava sendo mordido por serpentes e não havia o que fazer ali. Pessoas morrendo sendo mordidas por serpentes. Moisés orou ao Senhor. O Senhor mandou ele fazer uma serpente de bronze e colocar no alto para que, quando uma serpente mordesse o povo pudesse olhar aquele que foi mordido, pudesse olhar para aquela serpente de bronze e ser curado. O poder estava na serpente? Não. O poder não estava na serpente de bronze. O poder estava na palavra que foi liberada da boca do Senhor. Aquele que olhar para a serpente de bronze vai ser curado. Foi uma palavra liberada. Se Deus não tivesse liberado essa palavra, aquela serpente ali não ia valer de nada. Poderia fazer, não ia valer de nada, porque a palavra de Deus é que faz a diferença em nossas vidas. Ninguém subiu ao céu senão o que desceu. Quem desceu do céu? Quem veio pelo Espírito? Nós chegamos aqui na Terra através do nascimento físico, do nascimento carnal. Mas Jesus Cristo, ele chegou aqui na Terra pelo Espírito. Ele desceu dos céus e foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Foi nascimento físico? Sim, foi nascimento físico. Porque para chegar aqui na Terra é através do nascimento físico. Só que nós viemos para a Terra através do relacionamento entre homem e mulher. Jesus Cristo chegou à Terra através do Espírito Santo, onde ele colocou a criança no ventre de Maria.
Ele desceu do céu. Então, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem. Jesus Cristo era o Filho do Homem. Porque ele teve que chegar aqui na terra como homem. Só o homem poderia salvar a humanidade. Jesus Cristo veio como homem, pelo nascimento físico, colocado no ventre de uma mulher, pelo Espírito Santo. Não tinha nada a ver com Adão. Ele não estava contaminado. Ele não nasceu contaminado pelo pecado, porque ele não nasceu de relacionamento homem e mulher. E ele está falando aqui, olha Nicodemos, assim como aquela serpente foi levantada no deserto, para que aquele povo recebesse cura. O Filho do Homem tem que ser levantado. O que é ser levantado aqui que ele está falando? Ser exaltado. Ele tem que ser exaltado. Então, por que ele tem que ser levantado? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós que salvação só existe em Jesus Cristo. Não existe salvação em mais ninguém, a não ser em Jesus Cristo. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Jesus, ele veio pelo Espírito Santo. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ele veio trazer a vida eterna. Ele veio trazer vida para toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está falando aqui com Nicodemos de vida eterna. De vida eterna, aquela que não podemos ter sem Jesus Cristo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio aqui para condenar ninguém. Ele não veio aqui para falar comigo, para falar com você que nós estamos indo para o inferno. Ele veio aqui trazer salvação. Nos tirar da condição pecaminosa. E nos colocar na condição de estar em comunhão com Deus. E aqui ele fala, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Então nós mesmos podemos nos condenar, deixando de crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. Então Deus não condena ninguém, o homem próprio se condena através de suas atitudes. Então quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras do homem eram más. Quando Jesus Cristo chegou ao mundo trazendo salvação. De tanto que não foram todos que aceitaram. E aqui a palavra está falando, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. Aliás, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras
sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nicodemos, ele veio a Jesus pelos sinais. Nós temos que guardar os sinais. Nós temos que meditar na palavra de Deus para saber o que é de Deus e o que não é. A palavra está nos dizendo que Jesus Cristo é o Salvador. É nele que nós temos que buscar a nossa salvação. E aqui ele estava passando para Nicodemos o que faltava para ele. Ele era um homem temente a Deus, porque ele veio pelos sinais. Ele veio atrás de Jesus pelos sinais. Ele veio atrás da luz. Ele não queria mais viver em trevas. E aqui o Senhor Jesus Cristo mostrou para ele o que é salvação. Mostrou para ele que ele veio trazer vida eterna. Então eu quero dizer para vocês nessa manhã, Deus tem tudo para nós nessa terra. Eu quero dizer para vocês que quando Jesus Cristo chegou nessa terra, ele encontrou o homem vivendo. Ele encontrou aqui pessoas que viviam muito bem. Ele encontrou pessoas que viviam muito mal. Ele encontrou pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas miseráveis. Ele encontrou pessoas enfermas. Ele encontrou pessoas endemoniadas. E ele veio para trazer salvação. Todas essas pessoas estavam aqui, mas ninguém podia fazer nada para mudar. Ninguém podia fazer nada. E a palavra nos disse que Jesus, ele chegou aqui. Ele chegou aqui na terra, curando os enfermos. Ele chegou aqui na terra, dando visão aos cegos, um dos sinais. Está escrito em Isaías 61. Depois medite em Isaías 61. Lá estão os sinais. E foi esses sinais que chamou a atenção de Nicodemos. Os surdos ouvindo, os cegos vendo, os mudos falando, os endemoniados sendo libertos. Libertação. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, para dar vista aos cegos, para fazer com que os surdos ouvem, os mudos falam, os encarcerados sejam libertos. Ninguém pôde fazer isso. Só aquele que desceu dos céus. Estava todo mundo aqui. Ninguém pôde fazer isso. Esses sinais não aconteciam no meio daquele povo. E Nicodemos percebeu isso. E ele seguiu aquela luz. E foi aprender com Jesus. E foi aprender a respeito de salvação. E que o Senhor está querendo é que a gente aprenda a respeito de salvação. E muitas vezes os nossos corações estão endurecidos. E agimos como naturais, aqueles que são naturais e carnais.
aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus. E muitas vezes aqueles que já nasceram de novo, mas não querem mudanças em suas vidas. Não deixe o Senhor trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando conosco de salvação, porque Jesus Cristo está voltando. Muitos não creem, como muitos não criam. Quando Noé falou que haveria o dilúvio, muitos hoje não crê também que Jesus Cristo vai voltar. Mas ele vai voltar, porque está escrito. E o que está escrito se cumpre. É palavra do Senhor, que não volte atrás. E nós vamos estarmos orando ao Senhor. Nós vamos falar com o nosso Deus nesse momento que nos ajuda a entender a palavra dele, amém? Grandioso Deus e poderoso Pai. No nome do Senhor Jesus, nós erguemos nossas vozes ao trono da tua graça nesse momento. Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecendo, Deus, pela tua graça e misericórdia que tem sido derramado sobre nossas vidas. Nós te agradecemos pela palavra do Senhor, Pai, que tem vindo aos nossos corações. Ó Deus querido, que tem vindo, ó Deus, para nos levarmos, entendermos, ó Deus, o propósito do Senhor para nossas vidas, o plano de salvação. Porque Jesus Cristo veio a essa terra. Deus, se não houvesse necessidade dele vir, ó Deus, o Senhor não teria enviado o teu filho nessa terra para passar por tudo que ele passou. Se não houvesse necessidade, se aqui na terra tivesse alguém que pudesse salvar a humanidade. Mas não tinha, Senhor, e o Senhor enviou o teu filho amado. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti nesse momento, que o Senhor possa estar abrindo o entendimento das pessoas, para que possam entender que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo veio trazer vida, que Jesus Cristo veio a ressuscitar um espírito morto. E que essa ressurreição acontece quando nós aceitamos a palavra do Senhor, quando nós o aceitamos como Salvador de nossas vidas. E no nome do Senhor Jesus, eu te peço nesse momento que o Senhor venha capacitar as pessoas, ó Pai, a entender, no nome do Senhor Jesus, a receber no coração o que tem sido ministrado a elas. Porque o Senhor ama cada um, ó Pai querido, das pessoas o Senhor ama. O Senhor ama o ser humano. E o Senhor, Deus querido, enviou o teu Filho amado nessa terra para resgatar, porque o Senhor não queria perder aquele que o Senhor tanto ama, a ponto de ter enviado o seu único filho aqui na terra para morrer a favor do ser humano. No nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, coloca no coração de cada um entendimento, que possa receber com entendimento a palavra que tem saído do Senhor para as suas vidas. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai, te agradecendo hoje e para sempre. Amém? Que o Senhor possa estar te abençoando de uma maneira grandiosa, te capacitando a entender tudo que tem trazido ao seu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Paz seja contigo e até o nosso próximo encontro. Amém?